Boa noite. Boa noite a todos. É com muita alegria que retornamos a esta casa, mais um domingo, e certamente a presença de vocês que aqui estão é muito importante para nós. Da mesma forma, aqueles nossos amigos, aqueles nossos irmãos, irmãs, que nos acompanham através das redes sociais, do Facebook, do Centro Espírita do Calvário ao Céu. Sejam todos muito bem-vindos, sintam-se agraciados, porque certamente nós teremos mais uma noite de aprendizado, mais uma noite onde nós podemos não apenas conviver com pessoas queridas aqui e através das redes sociais, mas também teremos uma noite onde vem sempre algum conhecimento. Nós, lógico, temos condições de, através dos livros, através das televisões, através dos filmes, enfim, vários canais nós temos condições de aprender. Mas quando nós aprendemos ao vivo, as pessoas aqui nos acompanhando direto, certamente é muito melhor, porque é uma troca de energia, e essa energia é muito importante, porque nós somos seres humanos e necessitamos desse carinho, dessa atenção e desse interrelacionamento. Então, por isso que nós falamos mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Bom, nós lembramos sempre que a nossa casa tem as palestras públicas, com a palestra Água Fluidificada e o passe também, aos domingos, no domingo de manhã às 9 horas, no domingo à noite às 19h30, é esse horário de agora, na segunda-feira às 20, na terça-feira às 20 e também na quarta-feira às 20 horas. Lembrando sempre que na quarta-feira a nossa porta à frente está fechada e temos apenas a porta lateral aberta. Nós avisamos que talvez alguém venha ali pela porta da frente, vê fechado ali e pensa que a casa não está com atividade na quarta-feira, mas também está, só que com entrada aqui pela porta lateral. Nos outros dias, domingo de manhã, à noite, segunda e terça, normal, as laterais e também a porta da frente, certo? Então, dado o recado, nós queremos lembrar que esse mês de agosto é o mês de comemoração de 115 anos de fundação do Centro Espírita do Calvário ao Céu. No domingo passado, nós tivemos inclusive aqui no domingo à noite, o Dorvanil, com a casa aqui, cheia, prestigiando, tenho certeza, como estava falando com ele agora há pouco, não exatamente a nossa casa, mas essa figura do Dorvanil, muito querido por todos nós, e certamente foi uma noite muito agradável. Mas nós queremos lembrar que ainda continuamos com a comemoração dos 115 anos do Centro. No dia 24 de agosto, numa quinta-feira à noite, às 20 horas, nós teremos a presença do Adeilson Salles, da cidade de Santos. Ele tem muitos livros publicados, é uma pessoa muito requisitada no meio espírita, e eu tenho certeza que aquelas pessoas que tiverem condições de vir aqui na quinta-feira, no dia 24 de agosto, serão mais uma vez também agraciados. É um ótimo palestrante, ele é voltado também aos jovens, mas é lógico, aos adultos, como nós falamos, muitos livros publicados, então vai ser mais uma vez uma oportunidade, não apenas comemorarmos o aniversário da casa, mas também comemorarmos aí a presença de uma pessoa tão requisitada no meio espírita, tá certo? Então, feito os convites, nós queremos lembrar que a nossa palestra é constituída às 20 horas, às 19h30. Hoje nós teremos o Ivan Silva, com o tema em alusão aos pais, e após a palestra nós teremos o Dorvanil fazendo a prece final, onde será também fluidificada a água. Lembramos, aquelas pessoas que estiverem nos seus lares, podem colocar o copo, que certamente serão atendidos também nos seus pedidos. E da mesma forma, aquelas pessoas que estão aqui presencialmente, nós temos também o caderno de anotações, aquelas pessoas que querem pedir, no caso, durante a oração, para alguém, algum parente, algum conhecido, algum amigo, ou até mesmo para si próprio, podem colocar o nome, o endereço, e que também serão atendidos, certo? Então nós queremos cumprimentar os pais. Nós sabemos que o Dia dos Pais comemorado é mais uma data comercial, mas nós sempre lembramos, que bom que existem essas datas comerciais, porque é uma forma de nós lembrarmos das pessoas queridas, das pessoas que fazem parte da nossa vida e que são muito importantes. E se não tivesse essas datas comemorativas, certamente, mais uma vez, passaria de uma forma desapercebida
e não teríamos a oportunidade de nos congraçarmos, nos lembrarmos e refletirmos em relação a essa figura paterna, figura materna, figura de Jesus. São datas que nós sabemos traz aí o comércio, mas sobretudo traz a lembrança tão necessária aí para o nosso relacionamento, não é verdade? Então hoje nós teremos um tema aí com alusão aos pais. Temos certeza que todos nós seremos agraciados como sempre, através do Ivan, tá certo? Então nós vamos, como fazemos sempre, quando damos início às nossas atividades, nos concentrarmos, nos tranquilizarmos, elevarmos o pensamento até o alto, numa prece de gratidão. Gratidão, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, pela oportunidade de ouvirmos, falarmos, entendermos, dialogarmos, enfim, tudo aquilo que é necessário para o nosso relacionamento social. Se é uma dessas partes nos falta, nós temos outras que são complementadas, que de qualquer forma faz com que tenhamos condições de seguir adiante nesta caminhada, nesta jornada terrena. Queremos agradecer e pedir, Senhor, pedir por todos aqueles pais que estão presentes, que estão responsáveis, que fazem o seu papel e entendem o porquê estão aqui nesta condição. Nós queremos pedir também por aqueles pais que não mais estão fisicamente, que já partiram, estão no plano espiritual, mas que certamente não esquecem de nós, e nós também não esquecemos deles. Então nosso pedido especial por esses paizinhos que estão sempre vibrando e orando por nós. Mas, como sabemos, no Evangelho nos é falado: eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Então nós te pedimos também, Senhor, para aqueles pais relapsos, que ainda não compreenderam, não entenderam o seu verdadeiro papel, para aqueles pais que apenas colocaram um filho, uma filha no mundo, mas não fizeram o porquê, não estiveram ou não estão presentes. Enfim, aqueles pais que, da forma como nós entendemos socialmente, não fizeram o seu papel. Nosso pedido especial é por esses, através do nosso Mestre Jesus, que eles em algum momento sejam tocados, esse coração às vezes endurecido, embrutecido e não entendido em relação ao seu papel na sociedade, no mundo, possa de alguma forma mudar e evidenciar, e a partir daí entender que muito mais do que uma simples palavra, na verdade significa aí um compromisso esse muitas vezes efetuado antes de aqui estarmos ainda no plano espiritual, que outras vezes não são cumpridos, que eles possam ser tocados e que a sua presença, Senhor, possa estar aí em todos os lares, fazendo com que essa figura, no sentido de que paterna, que nós assim entendemos, possa realmente gerir bons frutos, possa realmente fazer com que todos sejam agraciados e dizer: nós estamos aqui sendo sim acolhidos, acolhida essa que é necessária em todos os lares, e se em algum momento não ocorrer, que a sua presença possa cumprir esse papel e amenizar a amargura de muitos corações. Mestre Jesus, quando o seu discípulo chegou e falou: Senhor, ensina-nos a orar, o Senhor assim respondeu: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Senhor, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores, não nos deixa, Pai, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo mal, hoje e sempre, que assim seja, Senhor. Te pedimos que estejas conosco, agora, neste momento, e em todos os momentos da nossa vida, que assim seja. Nós convidamos o Ivan para nos falar.
Pessoal, boa noite. Um ótimo Dia dos Pais a todos presentes, a todos aqueles que estão em casa. Que o final do Dia dos Pais seja de muita alegria, de muita união, junto com a família, né? E aqueles também que vão assistir a essa nossa conversa mais tarde, porque fica gravado aqui na página do centro, né? Eu sei que muita gente acaba assistindo depois. Então, para vocês também, um ótimo Dia dos Pais, aqueles que estejam assistindo a gente mais tarde. O tema da nossa, que a gente vai tentar desenvolver hoje, é lógico, alusivo ao Dia dos Pais, né? E a gente escolheu como tema da nossa conversa paternidade, missão, uma pergunta, né? Uma interrogativa. A nossa doutrina, ela traz várias alusões a esse assunto, né? A paternidade. Será que é uma missão? Será que a gente pode encarar a paternidade como uma missão? Como é que a doutrina, como é que o Espiritismo nos coloca esse assunto, esse fenômeno da paternidade? Será que é sempre uma missão? Será que às vezes é só uma tarefa? Será que pode ser uma prova? Expiação, talvez, em algum caso? Será que pode ser também? Né? Será que é sempre uma missão? Eu diria que quando a gente faz o estudo aqui no ESD, a gente tem o ESD na quinta-feira, né? E a gente entra no assunto da mediunidade, tem um capítulo lá que fala só de mediunidade, né? A faculdade mediúnica, enfim, aquela missão que não deixa de ser uma missão também, quando alguns espíritos têm essa faculdade desenvolvida, né? A faculdade mediúnica. É uma faculdade, a mediunidade, comum, inerente a todos os seres vivos, a todos os espíritos. Mas tem um outro capítulo, que trata da mediunidade com Jesus. Aí esse capítulo ele já entra um pouco mais, ele se aprofunda um pouco mais em como é que a gente precisa entender quando a gente tem essa mediunidade desenvolvida, né? Para que a gente não se desvie do caminho, não se desvirtue do caminho. Eu diria que a paternidade, ela precisa ser entendida assim também. Existe a paternidade, né? A maioria de nós homens, quem nasce como homem numa encarnação, né? Como sexo masculino, a maioria tem a capacidade de conceber, né? De gerar um filho, né? Eu falo a maioria porque a gente sabe que alguns de nós, né, pode ter essa capacidade afetada por um problema médico, físico, enfim, biológico. Mas a maioria de nós tem essa possibilidade, de nós homens, né? E as mulheres de serem mães, né? Mas será que basta eu ter essa capacidade, já nascer com a possibilidade de ser pai, para eu exercer a paternidade de Jesus, a paternidade com Jesus, a paternidade cristã? Será que basta eu conceber? Essa pergunta, ela precisa estar presente nos nossos pensamentos, nas nossas, quando a gente vai pensar nesse assunto, né? A gente sabe que muitos espíritos reencarnam depois de uma concepção até violenta, né? A gente sabe que acontece assim. Mais uma lembrança antes da gente continuar: nenhum assunto do que eu estou tocando aqui, ele precisa ser encarado, ele deve ser encarado como acaso. Dentro da nossa doutrina há uma explicação para tudo, né? Para tudo que acontece. Então é só um adendo que eu queria fazer. Mas vamos voltar à nossa parte aqui da paternidade, a paternidade cristã, a paternidade com Jesus, né? Seja lá como a gente queira entender isso. A primeira questão que a gente destaca aqui é essa que está na tela. E eu vou ler porque tem muita gente acompanhando pelo Facebook e pode não estar com acesso ali à projeção, né? Que é a questão 208 lá do Livro dos Espíritos, quando Kardec faz esse questionamento aos espíritos, né? Se a paternidade é só uma tarefa, até onde vai a responsabilidade dos pais, né? E a resposta dada pelos espíritos é essa aí que eu vou ler.
O espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é para ele uma tarefa. Se nela falhar, será culpado. Então, essa resposta da espiritualidade, ela já não deixa margem para dúvidas, né? Aquele que exerce o papel de pai tem sim uma missão a ser desenvolvida, e se nela falhar, será responsabilizado. A gente podia parar aqui e já ir embora para casa, né? Já está resolvido o nosso problema. A paternidade é uma missão, no sentido de fornecer, né, educação para o filho, colocá-lo no caminho do bem. E se houver falha, se a gente falhar nessa missão, nós seremos responsabilizados sim, né? Mas isso tem um pouco mais, a gente precisa se aprofundar um pouco mais para entender melhor isso, né? Tem uma outra questão que está lá no Livro dos Espíritos também, que é a questão 582, e que eu vou colocar aqui para a gente agora, né? Ainda com relação a ser ou não uma missão. Pode-se considerar uma missão a paternidade? Quando a gente fala de maternidade, é até mais fácil admitir como missão, né? Mas e a paternidade, né? É sem contestação possível uma verdadeira missão. É ao mesmo tempo grandíssimo dever e que envolve, mais do que o pensa o homem, a sua responsabilidade quanto ao futuro. Deus colocou o filho sob a tutela dos pais, a fim de que estes o dirijam pela senda do bem. Ele lhes facilitou a tarefa, dando aos filhos, uma organização débil e delicada. Nos primeiros anos, né? A gente sabe que a primeira infância, até os 7 anos, a criança fica totalmente dependente dos pais, né? E isso é feito propositalmente para que facilite o papel dos pais, que o torna propício a todas as impressões. Então, se a impressão dada aos filhos for uma impressão ruim, mau exemplo, a criança provavelmente vai crescer com esse mau exemplo. Ao contrário, né, que é o que a gente quer, quando a paternidade é exercida de forma cristã com Jesus, e as boas impressões são colocadas para a criança, a tendência é que esse espírito carregue essas boas impressões para o resto da vida, para o seu caminhar. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de aprumar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância, do que de formar o caráter do seu filho. Aqui eu até grifei, e a gente precisa se ater um pouquinho no que os espíritos estão querendo dizer aqui. Como é que a gente tem que entender esse recado, né? O que quer dizer cuidar de aprumar as árvores para que elas deem frutos em abundância? É uma linguagem figurada, e a gente sabe que isso acontece muito no nosso mundo atual, para aqueles pais que eles abrem mão às vezes, não de propósito ou porque queiram, de ter essa vida familiar, de cuidar dos filhos, mas para cuidar da vida profissional, né? Às vezes de uma empresa que ele é proprietário, às vezes do trabalho. Então acaba sendo um cuidado maior, uma dedicação maior, às vezes para o lado profissional, vamos dizer assim, e deixam de lado essa tarefa, essa missão importante da paternidade. Então nem assim se justifica. Aliás, muito pelo contrário, isso aqui é um alerta que a espiritualidade nos dá, e olha só como é que ele complementa. Se este vier a sucumbir por culpa deles, ou seja, se os filhos por acaso sucumbirem por culpa dessa escolha dos pais, do pai, suportarão os desgostos resultantes dessa queda e partilharão dos sofrimentos do filho na vida futura, por não terem feito o que lhes estava ao alcance para que ele avançasse na estrada do bem. Mais uma vez, está muito claro aqui a responsabilidade, como que a gente deve encarar a paternidade, como uma missão das mais dignificantes que Deus colocou ao nosso dispor, ao dispor dos espíritos encarnados. Missão nobre que deve ser exercida de forma responsável e com essa dignidade, né?
Mas e quando esse fenômeno acaba não sendo tão encarado assim como missão, né? O que pode interferir nesse relacionamento, né? Nesse desenvolvimento da paternidade? Nós estamos num mundo de provas e expiações, a gente sabe disso, todos vocês, todos nós que estudamos a doutrina, sabemos que nós estamos aí no segundo estágio evolutivo do mundo, né? Um mundo ainda onde o mal ocorre de forma muito comum, né? Muito predominante, eu diria até. Nós somos espíritos imperfeitos em busca do aprimoramento e estamos aqui no planeta Terra para nos desenvolvermos, né? Para a gente ir deixando para trás as nossas falhas, os nossos defeitos e aprimorando o nosso caráter em busca do aprimoramento final, né? Que é a perfeição. Eu sempre falo que ela não foi prometida por Jesus, ela foi sentenciada, né? A gente não vai escapar da perfeição. Por mais que a gente não queira ser perfeito, seremos, né? Mas esse caminhar, ele tem muitos aspectos aí que a gente precisa ficar atento, né? E como nós estamos num mundo de provas e expiações, quais são os espíritos que vão habitar o nosso planeta? Será que vem somente espíritos evoluídos aqui no meio de nós? Será que nós, como filhos, fomos espíritos dados por Deus como um prêmio para os nossos pais? Será que nossos filhos são prêmios sempre, para que a gente, como um reconhecimento do nosso bom trabalho como espíritos encarnados? Acho que na maioria das vezes não é assim que ocorre. Os espíritos que povoam a Terra, que vêm conviver conosco, são espíritos em busca da perfeição, de aprimoramento, ou seja, espíritos imperfeitos. Então, é quase certo que nós vamos receber como filhos espíritos imperfeitos, né? Nós fomos esse espírito imperfeito recebido pelos nossos pais, e cada um de nós sabemos como fomos recebidos e como fomos tratados e como fomos desenvolvidos, o quanto foi importante estarmos na família que estamos, né? Então a maioria de nós, quando recebemos um filho, nós recebemos um filho, e nós precisamos ter em mente isso, imperfeito, um espírito imperfeito. E a gente precisa ter isso em mente para que a gente saiba como tratar a paternidade, como sermos pais, né? A menos que sejamos todos pais aqui de um Chico Xavier, né? Aí seria diferente. Mas não somos, né? Somos espíritos todos pais e filhos imperfeitos, em busca do aprimoramento. Então, essa vida que a gente leva aqui na Terra é uma oportunidade dada pelas leis divinas para o nosso aprimoramento, né? A vida na Terra é um projeto educacional. Então é uma grande oportunidade que nós temos para o desenvolvimento, para o aprimoramento do nosso caráter em busca da perfeição. E como é que é feito isso? A gente nasce, quando nascemos e quando recebemos os filhos, a gente recebe os filhos e a gente nasce nas famílias que mais estejam apropriadas a nos fornecer o que nós precisamos para o nosso desenvolvimento. E isso eu não estou dizendo de padrões estipulados aí em livros de escola, não é nada disso, né? Eu posso ter como tarefa principal da minha vida trabalhar o meu orgulho, né? O Carlos pode ser a vaidade. O Dorvanil, será que tem alguma coisa? Pode ser o orgulho, né? Então cada um de nós tem uma tarefa, nós temos algum projeto educacional que está sendo colocado à prova para que a gente vença. E as pessoas que habitam junto conosco, que fazem parte do nosso núcleo familiar, como um projeto espiritual, são aquelas mais apropriadas para que eu vença essa imperfeição, esse defeito, né? Então, nós quando nascemos, quando a gente está encarnado, a gente está num projeto educacional
montado, né, ou feito de acordo com um projeto espiritual a várias mãos. Tem vários espíritos, não só torcendo pelo nosso êxito, como colaborando conosco. Então, nesse projeto educacional, as experiências que cada um de nós atravessamos, as experiências que passamos em casa, né? O núcleo familiar é o local, a nossa família, a nossa casa, é o local mais apropriado para que a gente resolva os nossos problemas. Eu não posso resolver o meu problema no meu trabalho, eu não posso resolver o meu problema jogando futebol lá no meu clube, ou jogando beach tênis, que está na moda hoje. Eu tenho que resolver o meu problema em casa. Eu diria que 99% das nossas tarefas como encarnados está lá na nossa casa, né? A gente aprende isso na doutrina, a doutrina deixa isso muito claro para nós. Nós estamos quando nascemos, entre espíritos afins. Isso quer dizer que nós estamos entre espíritos com os quais temos afinidades. E se a gente procurar o significado da palavra afinidade, ela pode ser afinidade positiva ou afinidade negativa. O que me aproxima do meu irmão pode ser algo negativo que a gente está trazendo de outra vida. O que me aproxima do meu pai pode ser algo positivo que vai colaborar para o meu crescimento, e assim por diante. Então toda a afinidade que a gente tem em casa, ela é colocada ali, ela está ali para que nos auxilie a resolver os nossos problemas, né? E nesse aspecto, né, os pais cumprem o papel de proteger os seus filhos, né, em despertar a sua consciência para o bem, em despertar a sua consciência em busca do bom, de ser o bom cristão, né, de estar de acordo com os ensinamentos que o Cristo nos trouxe. Essa é a maior tarefa dos pais, e do pai em especial, né? O pai, ele sempre teve na nossa história social, o pai sempre teve a figura do provedor, né? E eu falo isso sem nenhuma conotação homofóbica, nada disso, muito pelo contrário, de preconceito, porque nós sabemos que cada um de nós já fomos pais, mães, e seremos ainda de acordo com as necessidades que venhamos a ter. Então não é essa, eu não me preocupo em dizer isso e ter essa conotação, porque não é essa a intenção. Mas o pai sempre teve, na história da humanidade, o papel de provedor, né? É aquele que saía para caçar, é aquele que é aquele que defendia a casa, né? Nos mundos mais selvagens, né? Mais primitivos, vamos dizer. E hoje isso mudou um pouco, né? Isso mudou muito, eu diria, né? Ambos os pais exercem o papel de provedores e acabam às vezes invertendo os papéis, né? Às vezes a mãe é mais provedora até, e o pai acaba sendo hoje em dia às vezes mais aquele que cuida do filho, que cuida mais do estudo, enfim. Isso aí são coisas de cada casal, e cada casal sabe o melhor caminho. Mas os pais, né, têm essa incumbência de, principalmente na primeira infância, prover ou fornecer aos filhos o caminho do bem. Pessoal, essa primeira infância, a doutrina deixa muito claro para nós que nós, quando estamos entre o primeiro e o 7º ano de vida, como encarnado, é o momento mais propício para que a gente receba as impressões que vão nortear o nosso futuro. É lógico, a gente precisa lembrar que cada espírito tem uma história, né? A gente não consegue viver pelo nosso filho o que ele vai ter que viver, como os nossos pais não viveram por nós. Mas a proteção dessa primeira infância e os bons exemplos vão nortear todo o futuro desse espírito que a gente recebe como pai, né? Então a gente tem que a gente vê por aí a importância, a missão grandiosa da paternidade, né? Outra coisa que a gente precisa enaltecer, quem estuda, né, quem se dedica ao estudo da nossa doutrina, da doutrina espírita, sabe, a gente
conhece, a gente fica sabendo que não há atos perversos ou crimes planejados na espiritualidade, né? No processo reencarnatório, ninguém projeta ou ninguém faz um planejamento de vir cometer crimes ou de atos perversos. Isso não é permitido e não é assim que funciona, né? As antipatias, elas vão se juntando depois que a gente reencarna, né? A gente está protegido pelo véu do esquecimento, e aquelas antipatias de vidas anteriores ou de experiências anteriores, elas acabam às vezes se manifestando no núcleo familiar, né? Então esse é um processo, ele é involuntário no sentido de não termos a escolha, mas ele é irresistível em alguns casos. Em alguns casos, os espíritos que encarnam no mesmo núcleo familiar acabam não tendo condições ou não conseguem vencer essa antipatia que já trazem de outras experiências, né? Então a gente vê, né, a gente toma conhecimento de problemas familiares em função disso, né? Então a gente sabe que, repetindo, né, esses crimes hediondos, essas coisas que a gente às vezes toma conhecimento, não são planejadas lá na espiritualidade, né? Elas ocorrem muito mais em função de escolhas que nós mesmos fazemos, né? Aí entra o nosso livre-arbítrio, né? Nas escolhas que fazemos, né? Então o livre-arbítrio inerente a todos nós, enquanto seres humanos, é o que nos leva a atitudes impensadas, que nos trazem dor e sofrimentos por tempos que não podemos mensurar. Então, essas escolhas que fazemos é que geram antipatias e geram problemas que de repente vão nos perseguir durante séculos, durante várias encarnações. Bom, mas e a paternidade biológica? É só dessa que a gente fala? É só dessa paternidade biológica que o Espiritismo trata? Será que só quem tem a capacidade de conceber um filho pode ser considerado pai? Será que a paternidade ela está ligada diretamente a essa capacidade biológica, orgânica, de gerar um filho, né? A gente sabe, a gente conhece aqui mesmo na nossa casa, né, exemplos de adoção, por exemplo. Adotar é um ato de amor, né? Você tomar para si o filho do outro, com amor, com carinho, com aquela paternidade cristã, né? Mesmo nesses casos da adoção, a gente sempre deixa claro que nada acontece por acaso, né? Embora a gente não esteja com uma espada sentenciando o nosso futuro, a gente é dono das escolhas, a gente tem o livre-arbítrio. Essas arrumações, vamos dizer assim, que às vezes chegam através de uma adoção legal, né, que a gente tem no nosso mundo, mesmo essas são arrumadas, vamos dizer assim, pela espiritualidade entre os espíritos que vão se beneficiar dessa convivência. Mas existem também aquelas adoções que não são propriamente uma adoção formal, né? Você às vezes deixa eu dar um exemplo aqui que todos vamos entender, né? Às vezes você é tio, tem um sobrinho, uma sobrinha, né, ainda criança, e que perdem os pais, enfim. Você acaba sendo o tutor, né? É a paternidade, ela é a paternidade, é a missão, ainda assim é considerada a missão, né? Você às vezes é uma mãe que, em função do que ocorreu durante a vida, acaba se vendo no papel de pai e mãe. Ainda assim, a paternidade é uma missão, ela precisa ser encarada como missão, né? Então existem também esses casos da paternidade não biológica, né? Que é a paternidade, eu diria, com mais caracteres de amor envolvido.
Eu tenho conhecidos, né, que tentaram ter filhos biológicos durante vários tempos, né, e não conseguindo, em função de problemas orgânicos, adotaram criança, ou mais de uma criança, né, e aí depois acabaram tendo filhos, né. A gente vê histórias assim, né? Eu tenho um conhecido nesse caso, né. Por que será que acontece isso, né? Paramos para pensar um pouco nisso, né? Por que será que acontece coisas assim? Será que havia necessidade desses pais adotarem esse ser, esse espírito? Será que era algo combinado, planejado espiritualmente falando? Eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvidas em função do que a gente tem na literatura espírita, de que esses casos são casos planejados lá na espiritualidade, que depois vão ocorrendo, né? Vão acontecendo, e que bom, né? Que bom que assim o é, né? A formação de uma família, ainda nesse caso das adoções, né? Ela é planejada desde o mundo espiritual. E como sabemos que em nada nessa vida moram coincidências, tanto os filhos biológicos que temos, como os que porventura adotamos, fazem parte do nosso caminho de vidas passadas. E o que hoje vivenciamos é o resultado do que plantamos lá atrás, em tempos agora não lembrados e obscurecidos pelo abençoado véu do esquecimento. Então, quando a gente... É claro que quando você fala em adotar uma criança, quando alguém tem toma essa decisão, ela precisa ser uma decisão muito bem pensada, né? Como, aliás, todas as decisões que a gente toma na vida, né? Ela precisa ser muito bem pensada, porque envolve uma responsabilidade, eu diria que ainda maior, né? Do que a paternidade biológica. Porque você está tomando para si o filho de uma outra pessoa, né? Isso envolve uma série de questões que precisam ser muito bem trabalhadas pelo casal que vai fazer a adoção, né? E muito bem pensada em relação a tudo que a gente aprende na doutrina, para que essa decisão seja positiva, né? Ela seja saudável para todos, né? Então a gente pode perguntar, se tudo é previamente planejado, se tudo é previamente combinado, entre aspas, por que esses espíritos não reencarnam como filhos biológicos? Nesse exemplo que eu dei. Se eu tinha que adotar uma determinada criança, eu e minha esposa, ou eu e meu esposo, hoje também isso acontece, ou uma mulher e a esposa, né, ou o marido, enfim, não importa. Se havia necessidade dessa adoção, por que esse espírito não veio como filho biológico? Essa é uma pergunta que a gente pode fazer, né? O Evangelho também explica isso. Lá no capítulo 14, item 8, ele explica o seguinte: os laços de sangue não criam necessariamente laços entre os espíritos. O corpo procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não é o pai que cria o espírito do seu filho. Nada mais faz que lhe fornecer um invólucro corporal, mas deve ajudá-lo em seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Então, interessante, né? É lógico que o espírito não é criado a partir do espírito nem do pai nem da mãe. Lógico, a gente já sabe disso aqui na nossa doutrina. Aliás, é muito comum a gente ter filhos com espíritos muito mais intelectualizados, muito mais avançados do que os pais. Isso acontece com frequência na nossa vida, né? A gente recebe filhos muito mais avançados, muito mais adiantados que nós, que tem muito mais a ensinar, às vezes, do que aprender conosco. Então a gente entende que nem sempre, e não somente, são os laços de sangue que nos fazem família. Prossegue o Evangelho mencionando no mesmo item que os verdadeiros laços de família não são, portanto, aqueles da consanguinidade, mas aqueles da simpatia e da comunhão de ideias que unem os espíritos antes, durante e depois de sua encarnação. Então, a simpatia, o laço que nos liga aos espíritos que conosco convivem,
eles vão perdurar durante várias encarnações, né? A gente vai levando isso, por isso que a gente tem que ter uma vida saudável no nosso núcleo familiar. Porque senão a gente vai ter problemas para resolver em várias encarnações, né? Tem uma assertiva do Chico Xavier, ele diz o seguinte, sobre filhos problemas, né? Ele diz assim, ó, eu vou ler para não perder nada, né? Filhos problema são os espíritos que desencaminhamos no passado. Para que retornem às diretrizes do bem, necessitam recuperar a confiança em nós. E isto às vezes leva à existência inteira. Vamos repetir, né? Filhos problema são os espíritos que desencaminhamos no passado. Para que retornem às diretrizes do bem, necessitam recuperar a confiança em nós. E isto às vezes leva à existência inteira. Eu diria que às vezes leva a mais de uma existência. A gente tem na literatura espírita relatos de espíritos com problemas familiares de várias e várias encarnações, né? Então o melhor que temos a fazer é resolver os nossos problemas familiares, né? De forma cristã, de acordo com o evangelho que Cristo nos trouxe. Eu queria destacar mais, agora a gente indo para o final da nossa conversa, alguns espíritos que a gente conhece, ou que a gente conheceu, que não foram pais biológicos, né? Mas eu diria que exercer uma paternidade, alguns ainda estão aí entre nós, que exerce uma paternidade dessas que eu gostaria de chamar de paternidade com Jesus, ou de paternidade cristã, né? Um deles foi, eu falei agora há pouco, de Chico Xavier, né? Chico Xavier, a gente não sabe que ele não teve filho biológico, né? Mas quantos filhos ele teve, né? A obra de Chico Xavier, ela pode ser encarada como um compêndio de paternidade cristã até hoje, né? Quantos bons exemplos que nos foram dados por um espírito como Chico Xavier. Divaldo Franco está aí entre nós ainda, com a Mansão do Caminho, né? A gente não tem conhecimento dele ter sido pai biológico. Os adotivos, né? Quanto projeto de bondade. Em outras religiões, quantos exemplos, Madre Teresa de Calcutá, isso aí não é pai, né? Nós estamos falando de mãe agora, né? O Papa João Paulo II, que era um espírito avançadíssimo, né? Quantas obras esses grandes espíritos não exerceram, mesmo não sendo pais biológicos, e que podem ser tomados como exemplos de paternidade cristã. Franco, 684. Aí, 684 filhos adotivos. E fora aqueles que já passaram por lá, né? Olha só, né? Que exemplo de paternidade cristã, de dedicação, né? Se todos pudéssemos seguir exemplos assim. E tem muita gente que faz no anonimato, né? Que age no anonimato. Aqui na cidade tem muita gente na nossa cidade, independentemente da crença, fazendo maravilhas pelos necessitados, pelas almas que mais precisam, que a gente às vezes não fica sabendo, né? E tem muito. A gente fica sabendo muita coisa ruim que acontece, porque a coisa ruim acaba sendo notícia, né? Mas tem muita coisa boa sendo feita, né? E que são bons exemplos, ótimos exemplos. Aqui na nossa casa tem, nas igrejas católica, protestante, evangélica, enfim. Lá no candomblé, enfim, tem muita gente fazendo bem, né? Independentemente da crença. E tem um recado de Santo Agostinho. Esse eu vou ler porque ele é um pouco longo e eu acho muito interessante, então não quero perder nada, inclusive para quem está em casa. Santo Agostinho alerta dizendo: ó espíritas, compreendei neste momento o grande papel da humanidade. Compreendei que quando gerais um corpo, a alma que se encarna vem do espaço para progredir. Toma conhecimento dos vossos deveres
e ponde todo o vosso amor em aproximar essa alma de Deus. É essa a missão que vos está confiada e da qual recebereis a recompensa, se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhe derdes, auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembrai-vos de que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizestes da criança confiada à vossa guarda? Então o que Santo Agostinho nos alerta? Não somos pais, estamos pais, né? Nos é dado a guarda de um espírito e a gente precisa, de acordo com os ensinamentos do Evangelho, cumprir o nosso papel. Esse é o recado que eu queria deixar, já terminando o nosso papo. E no finzinho, né, eu vou deixar aqui projetado o espírito que esteve entre nós e que também não gerou um filho biológico, mas é o pai de todos nós, que é esse aqui. Obrigado pela atenção de vocês, uma boa noite. Boa noite a todos. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a todos aqueles que vieram prestigiar o evento de domingo passado, do dia 6 de agosto. Um evento que trouxe não para o meu ego, mas para o meu coração, muita alegria de contar ou ter contado com a veneração, com a simpatia da amizade de todos aqueles que aqui vieram. Não digo nem para aqueles que levaram o livro para sua casa, mas também para aqueles que aqui vieram e engrandeceram demais a nossa noite. Gostaríamos que no dia de hoje tivéssemos pelo menos 50% daqueles que aqui estiveram no domingo presencialmente, assim como tínhamos antes da pandemia, casa cheia aos domingos. Isso não está acontecendo, mas os meus agradecimentos a todos aqueles que aqui estiveram. O Ivan fez uma palestra falando do compromisso da paternidade, dizendo que os pais são professores ao receberem seus espíritos reencarnantes em seus lares. E sabemos que os pais são professores. E no livro que nós apresentamos no domingo passado, temos um pensamento que diz: a missão do pai, a missão do professor, não é devassar o terreno vazio do aluno, mas sim preenchê-lo em sua plenitude com as sementes ou com as gotas do saber. Assim, estamos dizendo que o professor
não é o profissional. Professor é o missionário que inunda de saber o aluno. Os pais têm esse objetivo, têm esta missão de preencher com as gotas do saber o espírito confiado à sua responsabilidade. Entendendo isso, vamos entender o porquê do berço quebrado. Quebrar a hierarquia, quebrar o respeito àquele que trouxe, ou aqueles que trouxeram ao mundo para uma nova existência, merece respeito. E o nosso livro, Berço Quebrado, fala desta quebra, em que no passado o respeito era produzido de maneira forte, provocando em todo o tempo, antes e depois, daquilo que conhecemos como choque das gerações, quando na pré-adolescência e adolescência, que o espírito começa a ver o mundo diferentemente do que via só dentro de casa, provocou o choque das gerações. E na atualidade, esse choque das gerações parece-nos que aumentou um pouco a idade, não só pré-adolescente e adolescente, mas a juventude também briga com a educação familiar. Nosso livro é de reflexões, portanto, os nossos agradecimentos por todos aqueles que os adquiriram, do qual eu digo, são meus filhos que coloquei na mão daqueles que aceitaram a adoção e que ouçam esse filho, fale com esse filho, porque ele ouve, ele é bem educado, ele não responde mal para os seus pais. Vamos encerrar a nossa reunião agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade de estarmos nesta oportunidade como espíritos encarnados, correndo o caminho do progresso, e que saibamos aproveitar a oportunidade, porque nas 4 coisas que vão e não voltam mais, uma delas é a oportunidade. Aproveitemos o que Deus tem nos proporcionado na nossa vivência, nesta encarnação, nestes tempos de humanidade. E se pudermos, ou não diríamos forçar, mas desenvolver em cada um de nós, aquilo que oramos ao final da nossa reunião. Portanto, cremos
que teremos progressos positivos, progressos cristãos para a nossa humanidade. Porque a nossa oração final diz: Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, consenti que eu leve o amor. Perdão onde haja injúria. Fé onde haja dúvida. Verdade onde haja mentira. Esperança onde haja desespero. Luz onde haja treva. União onde haja discórdia. E alegria onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto compreender, ser amado o quanto amar. E assim, fazendo isso, nós estaremos propiciando para a nossa humanidade, para o nosso coletivo, paz, progresso. E fazendo assim um caminhar positivo em favor de cada um de nós mesmos. Senhor Jesus, agradeço os nossos propósitos, agradecemos a oportunidade que estamos tendo nesses dias atuais, desenvolvendo sentimentos, desenvolvendo inteligência, desenvolvendo paz de espírito. Obrigado a todos. E nesta oportunidade encerramos a reunião da noite. Que assim seja.